Shalom, vamos refletir rapidamente a respeito do conhecimento daquilo que Deus quer para a nossa vida em relação à comunhão. E o primeiro capítulo de 1 João, do verso 1 ao verso 4, nos alerta da seguinte forma: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja bem, nós precisamos, nesse tempo, sobretudo, um tempo de velocidade, um tempo de muita discussão, de muita cobrança, de direitos, digamos assim, não é? Então nós precisamos ter a nossa mente coesa com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa de fato ser a nossa autoridade final. Ela precisa ser imperativa no nosso modo de ver as coisas, na lente que colocamos sobre os nossos olhos e que influencia todas as nossas atitudes e todas as nossas ações, né? Como a palavra está dizendo. Sobre o que vamos falar? Nós vamos falar sobre aquilo que vimos, sobre aquilo que ouvimos, e é sobre isso que proclamamos. Nós vamos falar a respeito daquilo que é resultado da nossa comunhão real. Uma comunhão não terceirizada, mas uma comunhão real com Deus. Chega de viver uma comunhão terceirizada, chega de estabelecer para as nossas próprias vidas muletas espirituais. Às vezes nós nos apoiamos sobre pessoas, nos debruçamos sobre pessoas. Sempre vamos precisar de pastoreio, sempre vamos precisar de mestres, enfim, sempre. Mas a verdade é que em relação ao conhecimento do Santo, ao conhecimento de Cristo Jesus, nós precisamos buscar. E a partir dessa revelação, nós vamos proclamar a palavra com muito mais autoridade. Porque quando eu conheço o Senhor dessa palavra, eu recebo autoridade. A Bíblia, ela me dá conhecimento, mas a busca pelo exercício desse conhecimento é que me traz autoridade. E isso é o que nós queremos para as nossas vidas. Veja que o que está sendo dito aqui em 1 João é: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Em quem? Em Jesus. Ele está dizendo aqui, olha, eu vi Jesus. Eu estou falando para vocês a respeito de algo que eu vi, algo que eu conheço, algo com o qual eu me relaciono. Então, é isso que Deus está querendo para as nossas vidas nesse tempo. Deus quer que nós proclamemos um Cristo que nós conhecemos e não apenas que lemos. Deus quer que falemos de um Deus que impactou a nossa vida e que continua impactando todos os dias. Deus quer essa firmeza em nós. Nós não precisamos convencer as pessoas de nada, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Não é? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que conhecer a Cristo em profundidade. Um grande problema que vivemos é que vivemos uma geração que falava apenas do que leu. Mas na hora que era confrontada com a realidade e não com palavras, as coisas começavam a ruir, o caráter começava a ruir. Porque o nosso caráter, ele deve estar fundamentado no conhecimento do Santo de Deus, do conhecimento das verdades de Cristo, na palavra e numa vivência diária, no hora após hora, no dia após dia, orando, cantando, proclamando, vendo no Espírito, tendo o conhecimento de quem estamos falando. Eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que é poderoso. Eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que é poderoso. E isso faz toda a diferença na proclamação do Evangelho, das boas novas, sobre toda uma geração que está precisando de salvação. Conheça a Cristo no seu íntimo. Vista-se com essa palavra de 1 João, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Vamos falar daquilo que temos experiência, daquele que conhecemos, daquele que sabemos que não falhará.
Amém? Essa firmeza, essa autoridade na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, vai fazer com que as nações sejam impactadas e sejam tomadas pela boa notícia de que existe um Deus, um Jesus maravilhoso que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia para dar uma oportunidade de uma vida eterna. Amém? Deus te abençoe. Uma semana de vitórias.